produz o conteúdo para suas redes sociais, você produz para se comunicar com o seu público, para enviar uma mensagem para ele, não é? Então a gente precisa saber quem é esse público, como eles se comportam, do que eles gostam, o que eles falam, quais são seus interesses. A gente precisa ter essas perguntas respondidas para a gente saber o que dizer para ele e fazer isso de uma forma mais estratégica. E aí eu trago para você uma lista de perguntas que são importantes para você conhecer melhor o seu público. A primeira pergunta é: qual é o gênero do meu público? São homens, mulheres ou ambos? E aqui a gente não está falando de identidade de gênero, a gente não está entrando nessa questão. É porque a rede, ela já pré-determina que você segmente seu público como homens, mulheres ou ambos. E isso vai ser muito importante lá na frente, quando a gente for falar de anúncios. Vocês vão entender por quê. A segunda pergunta é: qual é a faixa etária? Então, quantos anos em média o seu público tem? Geralmente a gente tem aí uma faixa de, por exemplo, 25 a 45 anos, poderia ser uma faixa etária do seu público, mas ela pode ser muito mais ampla. Só que, por exemplo, com o apoio das redes sociais, você consegue saber dentro dessa faixa mais ampla qual que é a faixa que mais interage com você naquela rede. Então isso é muito importante para você fazer uma comunicação mais direcionada. Às vezes você vai estar falando de um produto para uma faixa, falando excessivamente de um produto para uma faixa etária que nem está te acompanhando tanto nas redes sociais. Então será que é essa a mídia mesmo que você tem que usar para falar sobre isso, ou você tem que pensar em outras estratégias além das redes sociais? Uma outra pergunta é: qual é o perfil de consumo? O seu consumidor, ele tem um comportamento de consumo mais de luxo ou intermediário, que ele procura produtos e serviços com qualidade, ele está disposto a investir, mas ele também faz um consumo mais popular ou é popular? Isso é importante para você entender o contexto em que seu cliente está e fazer uma análise até em conjunto com o seu ticket médio. Você pode entender ali qual que é o valor que as pessoas estão investindo em média nos seus produtos, para você entender qual que é o contexto mesmo que geralmente o seu público está. E aí você vai até conseguir responder uma outra pergunta, que é a do estilo de vida. Qual é o estilo de vida do seu cliente? E saber o estilo de vida do seu cliente é entender em que contexto o seu produto ou serviço vai se aplicar na vida desse cliente. Aí você começa a falar sobre usabilidade, a funcionalidade do seu produto e do seu serviço, que vai te ajudar a vender de fato o seu produto, a mostrar os benefícios e o cliente se interessar ali pelo seu produto, porque você consegue, a partir das redes sociais e do apoio da imagem e do texto, convencê-lo de que aquele produto, aquele serviço se aplica ao contexto dele. Uma outra pergunta é: onde eles moram? Você precisa saber quais bairros, cidades ou estados você atende, também para pensar em segmentação. Quando você for fazer um anúncio, por exemplo, você consegue marcar lá no mapa os locais exatos onde seu cliente está. Se o seu atendimento é mais local, coloque os bairros. Se ele é mais amplo, mais abrangente, coloque as cidades e os estados. Uma outra pergunta interessante de se fazer é: quais são as principais profissões também do seu público? Por quê? Você pode criar estratégias com base numa profissão comum que você identifica no seu negócio. Isso pode acontecer. Você pode ter um negócio que traga essa especificidade. Então, se você é uma consultora de imagem, por exemplo, e aí você vê que a maioria das pessoas que procuram seus serviços são advogadas, você pode criar um material e criar um conteúdo na internet específico para esse público, né? Se é uma parcela maior do seu público, por que não conversar diretamente com eles e investir nesse nicho? A próxima pergunta, que também é muito importante, é você saber quais são os objetivos do seu cliente. Você precisa saber o porquê ele está comprando o seu produto. Quando ele escolhe o seu produto ou o seu serviço, ele está buscando ali solucionar alguma dor dele, algum problema que ele tem. Seja um status que ele quer atingir, uma necessidade emocional, uma necessidade básica que ele quer atingir, mas ele está procurando ali solucionar algum problema. E você precisa identificar qual que é esse objetivo, o que o seu cliente busca quando ele busca o seu serviço, o seu produto. Então é fazer uma análise tanto dos interesses do seu cliente quanto do seu próprio negócio.
Você precisa conhecer também quais são as causas que seu público defende, né? Isso não quer dizer que você vai começar a defender causas porque o seu público se interessa por essa causa, porque você tem que de fato acreditar, senão você não vai passar credibilidade, confiabilidade se você fala sobre algo, mas de fato não faz algo por aquela causa. Se você entende que o seu público apoia a causa LGBTQI+, por exemplo, e você não acredita nisso, não faz sentido você falar sobre isso, se não é algo que você de fato acredita. Mas se você acredita, você pode trazer isso para o seu negócio de alguma forma, a partir de ações ou conteúdos que valorizem essa causa, e aí você começa a criar relacionamento, criar um vínculo além da relação de compra e venda. Você também precisa ter um entendimento claro de quais são os assuntos de interesse do seu público. Você precisa saber sobre o que eles falam e principalmente sobre o que eles falam nessas redes. O que eles estão falando ali, o que eles estão compartilhando, o que é importante para eles, quais são as expressões que eles usam, as gírias. Então você precisa entender ali o universo do seu público, entender os assuntos de interesse. E como que você vai fazer isso? Stalkeando. E o que é o stalkear? É você investigar mesmo o seu cliente, você ir ali no perfil dele, na rede social, e entender o que ele posta, o que ele fala, quais hashtags usa, procurar mesmo a fundo tudo o que ele está falando ali, entender como que ele se comporta naquela rede. Então, você vai fazer isso, você pode escolher aí uns 10 clientes para você fazer essa análise e entender o que é o ponto comum entre eles para você traçar o perfil do seu público. É importante também você conhecer quais são os outros produtos e serviços que o seu público consome. Você pode pensar isso no seu próprio segmento. Por exemplo, se você atua aí na área da beleza, você tem a maquiagem, a questão da estética, você tem vários outros nichos aí dentro que você pode buscar entender quais são as principais marcas que o seu público consome para você pensar em parcerias, por exemplo, que pode te ajudar a potencializar o seu negócio a partir de uma colaboração. Ou entender o que essas outras marcas estão oferecendo e entender como se manter competitivo nesse mercado. E também é interessante você saber quais são as outras marcas, as marcas referências para o seu público fora do seu nicho. Entender quais são as 3 principais marcas, por exemplo, que ele tem ali como referência, que ele gosta, que ele se identifica. Porque aí você entende se essas marcas têm atributos próximos aos atributos da sua marca e entende que você tem uma relação mais próxima ou como se aproximar do seu cliente, a partir da identificação aí do que é importante para ele nessas marcas, quais são os atributos que você acha que chamam a atenção dele, para ele entender aquela marca como referência e você acabar se tornando uma referência para ele também. E aí, como você vai fazer isso? Você pode perguntar diretamente para ele. Você pode usar as funcionalidades de relacionamento que a gente tem nas redes, como, por exemplo, as caixinhas de pergunta que a gente tem no Stories, por exemplo, para fazer essa pergunta e deixar que o seu cliente te responda. Agora, se você ainda não está nas redes sociais, você pode fazer essas perguntas criando um questionário mesmo para o seu cliente, mandando pelo WhatsApp. Mas é muito importante que antes você explique o objetivo, A gente, antes de buscar e pedir informações para as pessoas, a gente tem que convencê-las de que aquilo vai ser bom para ela. Então, antes de mandar essas perguntas ou de publicar essas perguntas nas nossas redes, é importante a gente explicar que as perguntas são para o melhor atendimento, para melhorar a experiência de consumo. É importante você falar sobre isso antes de pedir essas informações. Além disso, as perguntas que estão relacionadas a dados demográficos, que é gênero, faixa etária, localidade, você pode encontrar nas suas páginas, nas suas redes. Se você já tem redes, é só você ir na aba Informações que você vai encontrar lá esses relatórios, esses números. Então isso já te ajuda a entender o seu público. A própria rede te ajuda a fazer a gestão do seu negócio, Porque essas perguntas, elas vão te ajudar no seu negócio como um todo. Mas também é importante a gente utilizá-las para produzir, para estar nas redes.
Você pode inclusive usar essa mesma prática, né, de abrir uma caixinha de perguntas ou de enviar questionários de tempos em tempos para o seu cliente para te ajudar nas tomadas de decisão da sua empresa. Se você está em dúvida se inclui um produto ou serviço no seu catálogo, você pode perguntar para eles o que vocês acham da gente entrar com isso na nossa loja, da gente entrar com essa ideia. E aí você entende a aceitação e a adesão do seu público em relação a esse novo produto ou serviço, né? Isso num caso de dúvidas, porque também você tem que ser uma autoridade, uma influência no seu segmento, para o seu público. Ele tem que te entender dessa forma para você gerar confiabilidade. Então não é em toda tomada de decisão, mas naquelas que te geraram dúvidas sobre a aceitação do seu público. Mas é muito importante também você saber que essas perguntas, os clientes, eles não vão direcionar a sua tomada de decisão. Você precisa conhecê-los bem para você saber como se comunicar com ele. Mas é a sua essência que vai ditar aí as suas estratégias, a forma como você gera o seu negócio. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais para frente. Tendo essas perguntas respondidas, você já pode criar a sua persona. E o que é a persona? Ela é uma representação do seu cliente ideal, ou seja, não é o público-alvo, porque o público-alvo ele é meio impessoal, assim, ele não tem um comportamento, você tem uns dados, você sabe o gênero dele, a faixa etária e sabe alguns interesses, né? Alguns dados demográficos e alguns interesses. Mas quando você cria uma persona, você dá vida. Você cria ali um nome, você cria uma personalidade, você cria interesses, uma profissão, você entende qual que é o perfil comum dos seus clientes e cria essa persona. É um personagem mesmo e ela vai te ajudar nas tomadas de decisão da sua empresa. Então, isso te faz ter uma visão mais empática em relação ao seu cliente, né? Você tendo esse personagem, você começa a pensar como ele pensaria em relação a alguma ação que você vai fazer, alguma estratégia que você está criando, né? E aí a gente consegue se colocar no lugar do nosso cliente. Então é muito importante a gente ter essa visão empática, a gente conseguir se colocar no lugar do nosso cliente para tentar trazer cada vez mais eficiência para a sua estratégia. E aí é importante a gente entender que stalkear é diferente de você invadir a vida do seu cliente, né? Você está ali observando e você não está ali para julgar ou para interagir com ele naquele momento. Você está de fato observando para entender o comportamento dele e usar isso ao seu favor, mas de forma nenhuma compartilhar algo que ele está fazendo ou julgá-lo ou entrar em contato nesse momento. Esse não é o momento. A gente vai falar mais sobre relacionamento e como fazer isso da melhor forma mais pra frente. E aí, para exemplificar, nós vamos pegar a Carol, a persona de uma marca de tênis. Vamos lá. A Carol ela é uma jovem que quer aliar estilo e conforto para o seu dia a dia. A Carol tem 23 anos, está iniciando a sua pós-graduação em marketing em uma faculdade particular de Belo Horizonte e ela é solteira, não tem filhos e mora com os pais na cidade vizinha a 1h40 do seu trabalho. E ela vai para o seu trabalho de ônibus. Ou seja, ela é uma persona de uma marca de tênis, então provavelmente ela busca conforto porque ela tem uma rotina em que ela trabalha e que ela estuda. Então talvez por isso a opção do tênis. E vamos continuar. Ela é assistente de marketing numa indústria e sua renda é entre R$ 1.000 e R$ 1.300, sendo 70% para investimento em sua educação e necessidades básicas e 30% entre lazer e compras. Então a gente entende que a Carol ela não investe valores muito altos, talvez, nas suas compras de vestuário, porque pensando só, ela não vai comprar só um tênis, né? Ela vai fazer outros tipos de compra. Então talvez ela busque tênis mais acessíveis. E aí, então a gente entende aí já que o valor do ticket médio dessa marca talvez seja razoável, não seja um valor tão alto. A Carol, ela adora moda, em especial tênis. E ela se preocupa bastante com a sua imagem e marketing pessoal e para isso procura calçados que se adaptem à sua rotina, que sejam confortáveis, estilosos e se adaptem ao estilo profissional e casual.
Então essa última frase confirma aquilo que a gente falou de que talvez ela busque ali mais conforto, né? Mas a gente tem mais uma informação de que ela busca o estilo e ela busca passar uma credibilidade, né? Ela tá ali investindo na sua carreira profissional, então ela se preocupa com isso, com a imagem que ela tá passando, né? E ela trabalha numa área de comunicação, ela é assistente de marketing. Então é uma marca de tênis que tem que se preocupar com esses fatores na hora de criar os seus produtos, na hora de disponibilizar os seus produtos, né? Então a Carol, ela ajuda bastante essa marca de tênis a tomar as suas decisões em relação aos seus produtos, serviços e experiências que vai oferecer para o cliente. Bom, e se você já criou a sua persona, quer dizer que você já está pronta para ir para o próximo passo, que é entender melhor sobre o seu mercado. E dá para fazer isso também na internet.